Olá, companheiros, mais uma vez estamos aqui para fazermos o estudo da doutrina espírita. E vamos iniciar então, acalmando os nossos corações, fechando os nossos olhos, nos conectando com o alto, com a espiritualidade, com Jesus, com Deus, nosso Pai, e os amigos espirituais, pedindo a eles que nos envolvam, que nos acalmem o coração, que possamos aí trazer esclarecimentos, nos esclarecendo também, que todos os pensamentos externos possam ser calados neste instante, para que possamos absorver os ensinamentos trazidos pela espiritualidade amiga. Que possamos, Senhor Jesus, aproveitar o máximo dessa doutrina consoladora, dessa doutrina que nos traz o conhecimento, para que possamos utilizá-la da melhor forma possível no nosso dia a dia. Obrigada pela oportunidade, amigos espirituais. Que assim seja, graças a Deus. Bom, amigos, hoje nós resolvemos falar sobre o Livro dos Espíritos, nas questões 541 a 548, os espíritos durante os combates. Esse título está no capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Então vamos iniciar o nosso estudo falando aí sobre combate, sobre guerra. E aí a gente vai na pergunta 742 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta assim: que é o que impele o homem à guerra? Os espíritos respondem: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. Então, é a predominância animal, são os seus vícios inferiores, que levam aí o homem à guerra. A sua falta de moralidade, de elevação espiritual, levam o homem à guerra. Nós poderíamos citar aí alguns motivos, né? Alguns exemplos dessa natureza animal, começando aí pelo egoísmo. O orgulho e o egoísmo que estão ali caminhando lado a lado, que são aí chagas da humanidade. Então esse egoísmo é quando o homem percebe só as suas necessidades, as suas vontades, o seu querer. Ele não consegue enxergar as necessidades, as vontades, os direitos do outro. O egoísta, ele se acha isento de responsabilidade, justamente porque ele acha que o outro não tem direitos e, consequentemente, não se acha aí, não acha que deva ter deveres em relação ao próximo. O orgulho que leva aí o homem a se achar superior, essa busca do homem ao poder, né, à glória, a ter esse comando, e esse orgulho que vem aí, que acarreta, que origina aí esse egoísmo. Então, na verdade, quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos, vem dizendo que o egoísmo é a origem de todos os males, mas quando vamos em obras póstumas, em Evangelho, diz que é o orgulho que é a origem de todos os vícios. Então nós percebemos que orgulho e egoísmo estão extremamente entrelaçados. São vícios morais que nós devemos extirpar de nossos corações, porque nós, abrigando esses vícios, nós não conseguimos despertar a fraternidade, que é justamente esse olhar o outro como nosso irmão. Quando se é orgulhoso, quando se é egoísta, principalmente, nós não conseguimos enxergar o outro como nosso irmão. Nós não conseguimos enxergar o outro com igualdade. E quando a gente fala de igualdade, nós não estamos nos referindo aí dizendo que não haja diferenças, elas existem.
mas há um respeito às diferenças. Então, é isso que nós queremos dizer quando olharmos o nosso irmão como igual, com empatia, é percebermos as diferenças, mas respeitarmos essas diferenças. Alberto Almeida, ele traz também esclarecimentos sobre isso, quando ele diz que a guerra externa, na verdade, é o reflexo da guerra interna. Então, o homem que está em desequilíbrio interior, quando espiritualmente ele está em desarmonia, ele reflete essa desarmonia através da guerra, do combate. Então, é fruto dessa desarmonia interior, né? E a gente sabe disso, porque quando nós estamos bem, quando nós estamos tranquilos, em harmonia, em paz, em equilíbrio, a gente não faz a guerra. A gente não há briga, não há rixa, não há discussão, né? Então, essa harmonia interior se reflete nessa paz exterior. Mas, ao contrário, quando as coisas dentro da gente estão fervilhando, quando o espírito está completamente desequilibrado, nós muitas vezes refletimos isso através das guerras, né, das rixas, dos combates, e eles vão tomando uma proporção a maior a partir do momento em que esse homem desequilibrado tem mais poder, tem mais possibilidade de trazer aí um transtorno muito maior, né? A gente também, quando nós estávamos estudando sobre esse assunto, nós nos valemos, é claro, e isso é importante, desses espíritos amigos encarnados, não só os desencarnados, mas encarnados também, que trazem muitas informações para a gente, como Alberto Almeida. A gente assiste muitas palestras de Valdo e do Rossandro, né? Que o Rossandro também nos esclarece em relação a isso, quando ele diz que muitas vezes esse homem não consegue enxergar o mal que ele está fazendo. E ele começa aí num sentido de racionalização do mal, que seria tentar justificar este mal. E nós encontramos um exemplo disso na figura de Hitler, né? Quando ele tentou justificar a sua atitude, o seu genocídio, dizendo que era a busca pela raça pura, né? Ia trazer um bem aí para a humanidade. Então, essa racionalização do mal, essa justificativa permeia muitas mentes em desequilíbrio, e elas trazem tentam trazer aí essa justificativa, e muitos acolhem isso. Quando nós vemos os seguidores de Hitler acolhendo essa justificativa e reforçando essa guerra e esse mal, né? E aí Rossandro também fala, até trazendo aí uma informação, falando sobre a experiência de Stanley Milgram, que traz justamente uma experiência psicológica, que traz justamente isso, né? Como o comportamento do homem quando recebe uma ordem que seja injusta, né? Uma ordem aí absurda, né? Como ele diz. Então, é interessante quando a gente vai estudar essa experiência de Stanley Milgram. De qualquer forma, numa guerra, a parte que mais sofre, ou as partes, né, que mais sofrem, seriam aí os civis e os próprios soldados, né? Nós escutando, buscando aí sobre esse assunto, nós encontramos aí uma frase, né,
no nosso estudo ela foi, se fala que ela foi dita por um piloto de caça alemão na Segunda Guerra. Mas, na verdade, a origem não importa assim muito. O que é importante é que é de extrema... traz uma verdade muito grande, né? Quando diz o seguinte: na verdade, as guerras elas são feitas pelos soldados. Os líderes, aqueles que incitam as guerras, não tomam parte, né, no combate, né, na ação, nesse sofrimento. E aí ele fala assim: a guerra é um lugar onde jovens que não se conhecem e não se odeiam matam-se entre si por decisão de velhos que se conhecem e se odeiam, mas não se matam. E é justamente isso, né? Nós vivemos várias guerras, né? Na verdade, nós assistimos aos combates, às guerras que estão aí sendo travadas ao longo da história da humanidade. E uma que hoje essa que faz parte dos noticiários é a guerra aí na Ucrânia, né? Então é algo que nos assusta, porque no momento em que achamos que iríamos superar, isso não quer dizer que não haja outras guerras, né? Mas essa conotação, né? Uma guerra que o medo é de levar uma terceira guerra mundial. Então, acho que isso até nos levou a trazer esse estudo, né? Algum esclarecimento em relação a esse momento atual pelo qual nós estamos vivendo, né? Então, nos assusta, neste instante, percebermos aí que o homem ainda se acha tão envolvido na sua natureza animal. Mas, nessa própria pergunta 742, lá no finalzinho, os espíritos nos falam o seguinte: à medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com humanidade quando a sente necessária. Então, pode nos causar uma estranheza, né, quando a espiritualidade fala assim, fazendo-a com a humanidade quando a sente necessária. Então, a gente precisa entender o que os espíritos estão tentando nos dizer quando falam da necessidade da guerra. Então, a gente pode dizer o seguinte: Deus permite a guerra, mas ele não fomenta a guerra. É como se ele permitisse para que o nosso aprendizado fosse através do sofrimento causado por nós mesmos, né? Nós sabemos que não existe castigo, a lei de Deus é educativa. Então, a educação vem através das nossas próprias atitudes. Então, por isso a permissão de Deus. Nós sabemos que Deus é infinitamente bom e justo, e quando a gente não entende alguma coisa é por falta de desenvolvimento nosso, né? Mas sabemos que suas leis são justas, são eternas e que não há imperfeição em Deus. Então, nossa falta de entendimento é por desconhecer todos os mecanismos da legislação divina. Então, quando a gente vai estudar a doutrina espírita, precisamos aí trazer aí não só a codificação, mas a ajuda dos outros espíritos amigos nesses esclarecimentos para podermos compreender as palavras da espiritualidade. Na pergunta 744, vem nos trazendo aí quais seriam aí as justificativas para essa guerra, para essa necessidade
dessas guerras, né? Então, fala na pergunta 744, liberdade dos povos oprimidos e progresso dos povos. Então, a guerra ou as guerras seriam necessárias neste sentido. Liberdade, para libertar um povo oprimido e para fazer com que esse povo progrida também, né? Então, mas de qualquer forma, essa atitude de chegar a uma guerra é sempre em último caso. Nós precisamos envidar todos os esforços para que consigamos resolver os nossos conflitos através do diálogo, principalmente no momento evolutivo que nós nos encontramos. É através do diálogo que nós devemos resolver todas as nossas contendas, não só entre os países, mas as nossas divergências em familiares, no trabalho, né? Seja em que nível for, nós devemos resolver através do diálogo, outras formas para que não a guerra, que não o combate, que não cheguemos a esse extremo, né? De qualquer forma, se a guerra acontecer, nós precisamos tomar algumas precauções, né? Então, aqui na pergunta 745 do Livro dos Espíritos, vem falando para a gente que a guerra nunca deve ser travada simplesmente por uma ambição pessoal. A ambição pessoal não é justificativa para a guerra. Quando nós vemos aí o homem se utilizando daquilo que nós falamos, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, dessa falta de fraternidade, de amor ao próximo, para travar uma guerra, ele vai ser responsabilizado e vai responder em relação a isso nas outras encarnações. De qualquer forma, numa guerra, a crueldade, dizem os espíritos, nunca é necessária, nunca é justificativa. Se por um lado há a necessidade de uma guerra, a crueldade nunca é necessária. A crueldade é esse mal exacerbado. Então, a crueldade nunca deve ser utilizada. E essas pessoas que agem com crueldade, elas são sempre assessoradas por espíritos que estão ali no mesmo nível evolutivo que elas, né? Porque isso demonstra aí essa natureza má do homem. E há sempre os espíritos desencarnados que estão vibrando na mesma faixa evolutiva e que incitam essa natureza má. Então, precisamos tomar muito cuidado com a crueldade. Nós quisemos trazer assim um exemplo aí dessa necessidade, e nós fomos na Revista Espírita de 1864, quando Kardec vem falando sobre destruição dos aborígenes no México. É porque a Revista Espírita traz muitas correspondências de pessoas que liam a Revista Espírita e tinham muitos espíritas e outros não, traziam dúvidas e tal, e levavam até Kardec. E Kardec respondia através da Revista Espírita para que isso fosse um esclarecimento para todos, um esclarecimento comum. E aí, um correspondente, ele escreve a Kardec, falando sobre a destruição, quando os incas, né? Destruição dos incas, do povo inca, o desaparecimento, melhor dizendo, do povo inca.
E ele dizendo que ele tinha lido, esse correspondente tinha lido uma carta de Cristóvão Colombo numa das viagens, dizendo que ele encontrou ali no México pessoas tão cordatas, tão boas. E esse correspondente, ao ler essa correspondência de Cristóvão Colombo, ficou impactado porque ele, então, se um povo era tão bom, era tão amistoso, por que ele foi dizimado, né? Então ele pede um esclarecimento a Kardec. E aí Kardec responde a esse interlocutor e fala: olha, na verdade, o povo inca, ele era mais indolente do que um povo elevado, de elevação espiritual. Então ele começa a dizer: olha, na verdade, esse povo inca, ele tinha muitos problemas, era uma apatia, na verdade. Isso não quer dizer que eles eram cheios de virtudes, na verdade eles demonstravam uma apatia, uma indolência, eles tinham dificuldades com seus vizinhos, eles eram politeístas, eles faziam sacrifícios humanos, e em relação às artes, às ciências, eles estavam completamente estagnados. E aí eles chegam aí, os espanhóis, eles são dizimados. Para quê? Para que justamente nasça um novo povo. Kardec, até quando fala sobre isso, ele fala em raça. E não há aqui nenhuma conotação pejorativa quando ele se refere à raça. Era o termo usado na época. Hoje nós falamos de etnia, né? Então, essa dizimação desse povo, dessa etnia, enfim, ela trouxe o progresso. Aqui nós não estamos falando de uma guerra, né? Mas estaria dentro também da lei da destruição. Então, nós vemos surgir, após os incas serem dizimados, um povo com uma elevação nas ciências, nas artes, uma elevação intelectual muito maior. E esse é o objetivo da lei da destruição. É um aparente, né, um mal aparentemente, né, aquilo que a gente poderia dizer que era um mal, mas na verdade tem aí o objetivo que é o progresso de um povo. Então, tendo sempre em vista que a lei de Deus não é punitiva, é uma lei educativa, que Deus permite que o homem aprenda através das suas próprias condutas, condutas essas que são, para aquele que tem um desconhecimento, acha que é apenas essa visão do mal, que o mal esteja acontecendo, mas quando nós vamos estudar profundamente, nós percebemos que é justamente através da legislação divina, através do próprio homem, que o aprendizado surge. E esse povo que surgiu veio trazendo aí um avanço em todos os aspectos, moral e intelectual. E é isso. Isso faz parte da lei do progresso. Nós precisamos progredir, não há como fugir dessa lei do progresso. E esses espíritos, e nós sabemos disso, esses espíritos que foram aí dizimados pelos espanhóis, na verdade, ou melhor dizendo, esse povo que foi dizimado, na verdade, os espíritos continuam vivos. Os espíritos não foram dizimados, apenas o povo foi dizimado. Então, esses espíritos teriam a oportunidade de renascer nesse povo mais avançado, porque eles, indo para o plano espiritual, seriam aí, melhorariam, né, através dessa passagem no plano espiritual, e retornariam, reencarnariam no novo povo que surgiu, também mais elevados, e contribuiriam para essa elevação através das encarnações sucessivas. A cada encarnação iam
tendo novas experiências, novas reflexões, indo se melhorando. Então, nós sabemos disso. Na verdade, o espírito não morre. Então, são esses os esclarecimentos trazidos por Kardec, né? Então, por isso que é necessário o conhecimento, o estudo da doutrina espírita, para que a gente possa perceber a educação através desses processos dolorosos pelos quais nós passamos. Um outro exemplo trazido por Kardec, ele fala da própria França. Ele, nesse artigo, ele fala que a França só era a França da época devido à conquista dos romanos e à sabedoria gaulesa. Então, foi preciso passar por essas dificuldades para que a França fosse a França da época, passasse por esse processo doloroso para que surgisse um povo muito melhor, muito mais avançado. E aí, falando rapidamente sobre Guerra Santa, né? Que também seria algo que nos causa espanto, porque como é que o homem justifica uma guerra santa, né? Bota guerra e santa, né? A justificativa aí em situações tão opostas, porque eles querem levar o conhecimento de Deus, de Jesus aos outros povos, através da força, da violência, da guerra, da matança, impondo, né, através do sofrimento, esse conhecimento de Deus e de Jesus, de Deus Pai, que é todo amor, que é todo bondade, de Jesus, que é o nosso modelo e guia de ternura, de misericórdia, enfim. Eles querem levar esse conhecimento aos povos através da força, da opressão, da imposição, da guerra, da morte, do sofrimento, da dor. Então são contradições que nós vemos aí. E esses espíritos, a espiritualidade nos fala que esses homens são fanáticos e que são assessorados por espíritos que estão na mesma faixa vibratória. Na verdade, nós somos sempre assessorados por espíritos que estão vibrando da mesma forma que nós estamos vibrando. Se estamos vibrando no bem, estamos assessorados por bons espíritos. Se estamos vibrando no mal, consequentemente, espíritos inferiores também estão nos assessorando. E aí vamos entrar no tema, né, do nosso estudo, que é a atuação dos espíritos durante os combates. Como é que eles agem nesses momentos? E aí eles respondem a Kardec da seguinte forma: muitos espíritos estão aí imprimindo ou intuindo a coragem nos homens. Porque se nós chegamos a uma situação de uma guerra, de um combate, o homem precisa ter, no mínimo, coragem para enfrentar esse momento. Porque o medo paralisa, o medo traz transtornos, então ele precisa enfrentar esse momento. Chegou nesse momento, é preciso que ele tenha coragem, porque enfrentar, porque o medo vai trazer transtornos. A gente vê até no livro Cartas de uma Morta, Maria, ou melhor dizendo, no livro Nosso Lar, o espírito esclarecendo sobre os males trazidos pelo medo. Então, é preciso que o homem enfrente o combate com coragem. E esses espíritos estão ali, né, intuindo a coragem nesses homens para que eles travem essa batalha com força, né, com coragem. E essa intuição é percebida muitas vezes como sendo inspiração dos deuses. E aí nós vemos surgirem os deuses como Apolo, como Ares, como Atenas, né? Atena, esses deuses surgindo aí, sendo percebidos pelos homens como Deus, esses espíritos sendo percebidos pelos homens como sendo deuses que estão
lhes intuindo a coragem. Outros espíritos, eles influenciam na discórdia, na destruição, e eles não se importam qual lado eles estejam intuindo. Eles podem estar aquele lado que esteja agindo aí, que seja vítima, que esteja certo. Isso para eles não é importante. O importante é como eles estão neste padrão, né? Esse é o prazer desses espíritos de destruição, de guerra, de fomentar isso. Eles intuem aqueles incautos que absorvem essa intuição, né, para que a coisa realmente descambe aí para mais destruição, para mais guerra, para mais desavença. E há também espíritos que influenciam os generais, né? Muitos espíritos estão influenciando os generais nas suas estratégias de guerra. Mas só que esse tipo de influência, esse tipo de intuição tem sempre passar pelo crivo do general. Então, eu recebo aí um pensamento, capto esse pensamento, essa intuição que eu devo agir assim, assado, mas ele precisa passar pelo crivo da sua experiência, das suas reflexões, para ver se essa estratégia é realmente uma boa estratégia, né? Pela sua experiência e tal. Então ele não pode só receber essa intuição, porque a gente também não sabe qual o espírito que está influenciando, se é realmente para que ele seja uma boa estratégia ou não, né? Para que ele se perca aí nesse caminho. Então é sempre necessário, como em tudo nas nossas vidas, né? Nós precisamos, todas as intuições, precisamos refletir em relação a essas intuições para saber aí se ela vai trazer um bom resultado, né? Passar pelo crivo da nossa razão. Cabe a nós, seres racionais, que temos a consciência desperta, passarmos pelo crivo essas intuições, esses pensamentos, para que possamos perceber aí o resultado. Outros que têm uma mediunidade mais aflorada, generais que têm essa mediunidade mais aflorada, eles podem até sentir aí, ou ver, visualizar através da sua mediunidade qual vai ser o resultado de uma guerra, né? Então, se vai sair vencedor ou vencido em relação a isso. E aí a gente lembra de Joana d'Arc, né? Quando ela sabia que ia sair vencedora, né? Com a sua mediunidade tão aflorada, quando sabia que ia sair vencedora de uma batalha e tal, como deveria agir numa batalha. E aí, o que acontece, né, com os espíritos que sucumbem numa batalha e qual a influência da espiritualidade em relação a esses espíritos que morrem, que sucumbem numa batalha? É claro que tudo vai depender do grau evolutivo do espírito. Mas, de qualquer forma, morte numa guerra é uma morte violenta. Então, traz transtornos de desprendimento, de você se perceber no plano espiritual. Então, é um desprendimento muito mais difícil, né? Então, nós podemos ver que neste primeiro momento, muitos espíritos estão sem saber o que está acontecendo, estão desnorteados, confusos, né? E aí essa confusão vai depender, vai ficar menos ou mais tempo, dependendo do grau evolutivo, do conhecimento desse espírito, do apego à matéria desse espírito. Outros espíritos desencarnam, né? Ou morrem, né? Porque o processo de desencarnação é mais lento, e eles continuam com a mesma vibração de ódio, vendo nos outros os seus inimigos. E também demora um tempo para que ele perceba que está desencarnado e que não há mais inimigos a serem combatidos. Outros espíritos continuam sofrendo, ouvindo os horrores, os gemidos, os sons da guerra. E alguns se afastam daquele ambiente, conseguem se afastar daquele ambiente, outros são socorridos. Na verdade, a espiritualidade amiga está sempre
nestes momentos difíceis pelos quais passam a humanidade. Agora, os espíritos que morrem nesses combates, nessas guerras, eles muitas vezes não percebem a ajuda da espiritualidade. Então, a espiritualidade amiga está nesses instantes, mas fica ali afastada até o momento que o espírito que sucumbiu possa ter o equilíbrio necessário para que ele possa ser ajudado, ser resgatado, enfim. Mas sabemos que a espiritualidade amiga está sempre do nosso lado, sempre nos guardando, nos socorrendo, né? Nestes momentos. No livro Nosso Lar, vem falando sobre a guerra, né? E aí fala sobre a Primeira Guerra Mundial, no capítulo 41. E aí começa falando assim, André Luiz começa falando assim: nos primeiros dias de setembro de 1939, nosso lar sofreu igualmente o choque porque passaram diversas colônias espirituais ligadas à civilização americana. Era a guerra europeia, tão destruidora nos círculos da carne, quão perturbadora no plano do espírito. Então, a guerra que é travada aqui, ela tem seus reflexos no plano espiritual. Ele continua: reconheci que os espíritos superiores, nessas circunstâncias, passam a considerar as nações agressoras não como inimigas, mas como desordeiras e cuja atividade criminosa é imprescindível reprimir. E ele vem falando sobre essa, né, como era a movimentação na colônia Nosso Lar diante da Primeira Guerra Mundial. No livro Cartas de uma Morta também, Maria João de Deus, que foi mãe de Chico Xavier, vem falando sobre isso também, né? Desculpe, no Nosso Lar vem falando sobre a Segunda Guerra Mundial. No livro Cartas de uma Morta, aí sim, Maria João de Deus vem falando sobre a Primeira Guerra Mundial, de 1914. E ela diz também do preparo na espiritualidade, né? Ela fala assim: se muitos hospitais de sangue são preparados na terra nos infaustos dias de lutas fratricidas, mais ainda são as organizações congêneres nos planos da erraticidade. Nem todos, porém, que desencarnam abrigam-se em semelhantes lugares, havendo situações especiais privativas àqueles que a elas fizeram jus, né? Então, esse recolhimento, né, mais rápido desses espíritos que desencarnam assim, esse recolhimento ele é dirigido apenas em situações especiais, como nós falamos, a espíritos que realmente têm condições vibratórias de serem acolhidos neste instante tão difícil. Admirei, segue ela, a delicadeza com que os seres espiritualizados recebiam seus irmãos egressos dos combates, onde centenas de vidas jovens foram ceifadas impiedosamente. Eram assim recolhidos com a maior bondade, como se fossem feridos penetrando nos hospitais comuns da terra. E ela vem também fazendo seu relato interessante sobre esse amparo, né, feito pela espiritualidade na Primeira Guerra Mundial. Então, o que é importante para a gente é saber disso, né? É saber que a espiritualidade amiga se envolve nas nossas vidas em todos os momentos. E aí, finalizando o nosso estudo, né, vamos falar sobre o fim das guerras. Kardec pergunta: as guerras terão fim? E aí os espíritos respondem: claro, no momento em que o homem perceber que a guerra é tão nefasta, que ele começar a implantar em seus corações o amor, o bem, quando ele extrair o egoísmo, o orgulho, nós estamos caminhando para isso. Nós estamos caminhando para esse fim das guerras. Um mundo de regeneração onde as guerras não vão mais existir. Até lá, dizem os espíritos,
Conforme o homem vai evoluindo, as guerras se tornarão cada vez mais escassas. E se elas ainda tiverem que ser travadas, elas serão travadas de uma forma muito mais humana. E aí por isso que nós vemos surgir, né, como exemplos desses esforços do homem para que as coisas sejam resolvidas de outra forma, não pela guerra. Nós vemos aí a Declaração Universal dos Direitos do Homem, nós vemos as leis da guerra que nos falam sobre o que pode e o que não pode numa guerra. Você não pode extrapolar certos limites, apesar de ser tão difícil ainda coibir essa falta de limites do homem, né? Mas nós vemos, por um lado, né, a humanidade tentando se cercar de todas as formas para que, se houver a necessidade, ela não extrapole dos limites, como não ferir os civis, né? Então há uma legislação própria que fala sobre isso, legislação do homem. Divaldo Franco, ele vem falando da guerra, né? Numa de suas palestras, ele fala uma coisa interessante. Nós estamos passando ainda por uma pandemia. A pandemia, ela foi aí estabelecida no plano espiritual. Já a guerra não. Você não reencarna tendo que passar por uma guerra, porque você não reencarna com o seu planejamento nem para matar, nem para morrer, através, né, de um assassinato ou de uma guerra, enfim. Então não há isso não é planejado, a guerra não é planejada no plano espiritual. De qualquer forma, a espiritualidade amiga sabe dos nossos corações, dos escaninhos das nossas mentes, né? Sabe que o homem pode ser levado a isso. De qualquer forma, ele não pode planejar uma guerra, né? E finalizando, nós vamos à pergunta 573, quando fala missão dos espíritos encarnados. Os espíritos vêm falando o seguinte: a missão é instruir os homens, auxiliar no progresso, melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Então, meus amigos, que nos concentremos nisso, em instruir os homens, auxiliar no progresso, façamos nossa parte. E esse auxílio no progresso não é só o progresso intelectual, mas é principalmente o progresso moral. Nós já estamos na época, ou mais, né, já estamos aí no limiar, né, dessa mudança planetária. Então, que ela aconteça, para ela acontecer mais rápido, depende só de nós mesmos, trazendo aí essa elevação moral, essa instrução moral, essa educação, melhor dizendo, né? Porque não é só instruir, a educação é formar homens de bem. Esse grande objetivo, a formação de homens de bem, que é a educação moral, melhorar as instituições, dar aos homens direitos, né? O básico para que ele possa viver com dignidade, estabelecer os deveres, cumprir os deveres. Então, cabe somente a nós modificarmos o nosso planeta, ingressarmos mais rapidamente num planeta de regeneração. Cabe única e exclusivamente a nós. Não pensemos no exemplo dos outros, não pensemos se o outro faz, se o outro deixa de fazer, não. Nós temos que nos voltar a nós mesmos e envidarmos todos os esforços para fazermos a nossa parte nessa reforma íntima e, consequentemente, na reforma do nosso planeta. Então, meus amigos, são esses aí, essa nossa contribuição em relação aos esclarecimentos aí, né, ao conhecimento da doutrina espírita. E vamos então encerrar o nosso estudo pedindo a Deus o amparo para que possamos nos melhorar a cada dia,
que possamos aí, Senhor Jesus, ainda somos seres cheios de falhas, ainda incipientes, mas que possamos a cada dia agregar mais conhecimento e, além disso, buscarmos sempre essa reforma íntima. A elevação espiritual é o grande objetivo que todos nós devemos traçar. Sermos melhores, temos nossas limitações, falhas, mas que tenhamos pelo menos a vontade de sermos melhores amanhã do que fomos hoje. E que os nossos anjos guardiães estejam nos envolvendo agora e sempre. Muita paz a todos.